Olá, amores, tudo bom? Vamos começar nossa aula de hoje. Eu preparei para vocês um vídeo, tá? Na verdade, os slides, porque nós hoje iremos trabalhar um outro gênero textual, que é a reportagem. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos lá. O que é reportagem? O que é reportagem? Então, reportagem é um gênero textual jornalístico, tem as suas próprias características e o objetivo maior da reportagem é transmitir informações para os receptores. Observem que reportagem, assim como a notícia, faz parte do gênero jornalístico, certo? E também, assim como a notícia, tem a intenção, o objetivo de transmitir informações para seus receptores. Ok, mas o que a reportagem tem? O tema abordado, como é que funciona? Então, a reportagem é marcada por uma estrutura textual maior que a notícia. O tema abordado apresenta sempre uma forma mais abrangente, vai dizendo quais são as fontes, vai fazendo entrevistas, outras informações, vai mostrando pesquisa. Então, é um gênero que é mais elaborado que a notícia. E apesar de predominantemente ser informativa, a reportagem também ela pode ser classificada como um gênero opinativo. Quer dizer isso? Quem produz a reportagem pode opinar, dar uma opinião sobre o tema, fazer refletir o juízo de valor do próprio repórter, da pessoa que está fazendo a reportagem, o que ele pensa sobre aquele assunto. Na reportagem é possível você incluir a voz do repórter, a opinião dele. No entanto, na notícia não. A notícia ela não aceita juízo de valor, enquanto que a reportagem ela aceita juízo de valor. Ela pode ser também vinculada nos diversos meios de comunicação, como televisão, jornal impresso, rádio, internet, todos eles. Qual a estrutura da reportagem? Bom, também é uma estrutura muito parecida com a da notícia. Muito parecida mesmo, é a mesma, na verdade. Porque o que tem? Tem um título, que também é chamado de manchete, que é o nome do texto. Ela deve ser maior, com letras maiores, para chamar a atenção, despertar o interesse dos receptores. E são frases pequenas, mas que vão direto ao ponto, para chamar a atenção. Abaixo do título tem o subtítulo do título secundário, que é uma complementação do título principal. Dá mais informações, envolve mais o leitor, envolve mais o receptor. No texto, ele vai ter a informação maior, mas o subtítulo ele já dá uma prendida no leitor. Só que alguns textos, eles não têm, algumas reportagens não têm subtítulo, tem só o título mesmo, a manchete mesmo, e já vai direto ao texto, certo? Então, ele é facultativo. O subtítulo, ele é facultativo. Pode existir ou não. E assim como na notícia, a reportagem também tem o leader, que em inglês é escrito diferente, né? Leader, não sei como pronuncia, mas o que é o líder no jornalismo? É o primeiro parágrafo do texto, ele tem as principais informações da matéria e tenta responder a essas perguntas, tenta responder o que aconteceu, quem, quando, onde, como e por quê. Essas perguntas elas devem ser respondidas geralmente nos textos jornalísticos, como notícia também, certo? Então a estrutura é a mesma. O líder também existe na notícia. E o corpo, propriamente dito, o corpo do texto,
que é o desenvolvimento da reportagem. É lá que tem todos os detalhes sobre a reportagem, todas as informações adquiridas pelo repórter, todas as pesquisas, as entrevistas, o material gráfico, tudo vai no corpo do texto. E deve, ao final do corpo do texto, o jornalista deve responder todas as perguntas que foram abordadas, relacionadas ao tema abordado. E quais são as características da reportagem? Bom, a linguagem. Ela deve ser uma linguagem clara, culta, certo, gente? Não pode ser uma linguagem qualquer, uma linguagem coloquial. Ela deve ser clara para que todos possam entender, culta, né, dentro do padrão culto. Deve ser objetiva e direta ao ponto. Então, quanto à linguagem, tem essas características. O texto ele é predominantemente informativo, porque o principal objetivo da reportagem é informar, só que no decorrer do texto é possível que o jornalista ele coloque o seu juízo de valor, a sua opinião, mas ele não vai alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria, não, certo? Ele pode colocar o juízo de valor das informações dele, o que ele acha, mas ele não pode alterar o conteúdo das informações, porque é um texto jornalístico, não é um texto literário, né? Material abrangente e elaborado. A reportagem ela não quer só comunicar o acontecimento como uma notícia. A reportagem ela aborda os efeitos e os desdobramentos do fato. Ela pede mais, ela exige mais da pessoa que o faz, porque exige pesquisa, ela demanda mais tempo para ser elaborada. Então, é um texto mais abrangente, mais elaborado que a notícia. Polifonia, olha só, gente, polifonia, poli, muitos, né? Fonia, som. Então, nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras vozes, que podem ser os entrevistados, os especialistas, as testemunhas. Ele vai reunir documentos reunidos. Por isso que diz que as reportagens utilizam tanto a linguagem direta quanto a linguagem indireta, porque há essa abertura para colocar dentro do texto a voz, entre aspas, né, de quem participa dela, as pessoas que dão a sua opinião, dão o seu testemunho. E quais são os tipos de reportagem que existem? As expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva, imparcial. Nesse caso, imparcial significa não toma partido, não dá opinião, ela vai objetivamente ao assunto. É uma reportagem expositiva, só expõe, tá? Ela pode ser opinativa, e aí, opinativa vem de opinião mesmo, vem apresentado com o ponto de vista do repórter. E as interpretativas, como o próprio nome diz, os fatos eles são analisados juntos com outros elementos, né, que foram somados, e sugere uma determinada conclusão sobre o tema. Então, nós temos esses três tipos de reportagem: a expositiva, a opinativa e a interpretativa. E tanto que eu falei em notícia e reportagem, são dois textos jornalísticos, quais são as diferenças? Bom, a notícia e reportagem são dois gêneros jornalísticos com características e objetivos distintos, diferentes. No entanto, todos podem ser chamados de matéria. Os dois podem ser chamados de matéria. E aí, o que é a notícia, enfim? A notícia ela tem por objetivo apresentar fatos. Ela tem que ser ágil, tem que ser imediata, vai direto ao assunto e fala sobre os acontecimentos noticiários no dia a dia, né? O conteúdo informado pela notícia ela deve ser breve, não requer grande pesquisa, é praticamente em tempo real, não quer muito tempo para elaboração, e por isso está relacionada sempre a fatos que são recentes, que são importantes, que são relevantes, e em pouco tempo a notícia deixa de ser notícia, né? Porque já aconteceu, expirou. A matéria deve ser feita de forma direta, com poucos parágrafos. E quando a gente fala no modelo pirâmide invertida, significa que
o mais largo, o mais importante, vai lá no primeiro parágrafo e vem afinando o grau de importância, vem afinando, vem ficando menos importante. E nas notícias, o líder deverá responder as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. A notícia também, ela suporta apenas declarações breves. Está passando uma notícia, está falando uma notícia, está escrevendo uma notícia e pode dizer sobre a citação de alguém, o que foi que alguém falou. Mas a notícia não permite interpretação de juízo. Mesmo que, claro, ninguém é imparcial, mas o repórter, a pessoa que faz, que escreve uma notícia ou que apresenta uma notícia, ela não deve apresentar juízos de valor, certo? Da opinião dela ou demonstrar a opinião dela. Às vezes é difícil, mas é necessário, porque essa é uma característica da notícia. Já a reportagem, ao contrário da notícia, ela aborda as causas e os desdobramentos dos fatos. Ela é mais longa, mais detalhada, e o repórter não fica preso em responder todas as perguntas do receptor, né? Nas reportagens, o repórter tem a liberdade e o espaço para apresentar mais documentos, mais declarações para aprofundar a matéria, pode expressar a opinião, mas sem deturpar os fatos, certo? É um texto jornalístico, portanto, não é ficção. Ele não pode deturpar